Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Este é o Breno, de 10 anos, um menino alegre que gosta muito de brincar. Ele sempre foi moleque mesmo, bola, pipa, rua, até a gente chegar nesse processo que a gente está enfrentando agora. Há 8 meses, o Breno trocou as brincadeiras de rua por uma verdadeira batalha travada na enfermaria de um hospital. Ele foi diagnosticado com um tipo raro de câncer nos ossos. Ele tinha apresentado algumas dores nas pernas. Quando botamos ele para tomar banho, tinha um caroço na coxa dele. Aí minha esposa, por ser técnica de enfermagem, ela falou, isso é interno. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que até 2025 o Brasil poderá ter cerca de 8 mil novos casos confirmados de câncer em crianças e adolescentes. A doença é a segunda causa de morte entre esse grupo no Brasil, atrás apenas dos acidentes. Dados recentes mostram que, em um ano, mais de 2 mil mortes foram registradas. Na infância, quais os tipos mais comuns de câncer? Entre as crianças e adolescentes, a doença costuma dar sinais e se desenvolver rapidamente. Como falar sobre o câncer com as crianças? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com Nevissolino Pereira de Carvalho Filho. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado pelo convite, Celso. E quem nos acompanha nesse episódio é Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Ô, Giovana, esses dados servem de alerta à comunidade médica, né? Com toda certeza, Celso. Olá, doutor Nevissolino. Com certeza a gente traz, então, um panorama para os nossos ouvintes. O Instituto Nacional do Câncer prevê cerca de 7.930 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano no Brasil até 2025. A incidência é de 134,8 novos diagnósticos a cada 1 milhão de crianças e adolescentes brasileiros. E o câncer é a segunda causa de morte entre pessoas de 1 a 19 anos no Brasil. Doutor, então quais os tumores mais comuns em crianças? Os principais tumores que acometem crianças e adolescentes são as leucemias agudas, seguido dos tumores do sistema nervoso central, que são aqueles tumores que se desenvolvem no cérebro, principalmente, ou na medula espinhal. E depois desses dois, que são os principais, a gente tem o que a gente chama de tumores sólidos, que acometem as crianças em outros locais que não o sistema nervoso central. E aí, entre esses tumores, a gente destaca como tumor mais frequente um tumor conhecido como neuroblastoma. Doutor, o câncer infanto-juvenil, ele pode ter muitas variações, ele pode se desenvolver em qualquer local do organismo? Ou existe alguma diferença entre câncer infantil e de adulto? Sim, Celso. Na realidade, o câncer infantil é bem diferente do câncer de adulto. A gente podemos enumerar várias diferenças. Uma delas é que os tumores de criança, eles são tumores que têm uma alta taxa de proliferação celular. Que isso? São tumores que crescem muito rapidamente. Então, comparando com tumores de adultos que têm um crescimento um pouco mais lento. Essas células que dão origem aos tumores pediátricos, elas estão presentes em qualquer parte do corpo. Então, a gente pode ter tumores nas mais variadas localizações. A gente pode ter tumores que se originam, por exemplo, em crianças na região da próstata, mas não é o mesmo tumor do adulto, porque a célula que dá origem a esse tumor é uma célula completamente diferente. É uma célula que a gente considera uma célula ainda bastante imatura, no período embrionário. Tanto que uma grande parte dos tumores que afetam crianças, afetam essas crianças até os 5 anos de idade, são chamados de tumores embrionários, porque essas células que levam ao desenvolvimento desse tumor ainda são células muito imaturas, que não completaram o seu processo de maturação. Então, os tumores pediátricos podem sim se originar de qualquer célula, mas eles são muito diferentes dos tumores de adulto. E uma outra grande característica que a gente pode citar como uma diferença grande entre tumores de criança e adultos é que, diferente dos tumores de adulto, esses cânceres dificilmente eles são preveníveis ou rastreáveis. Ou seja, o câncer é, sem dúvida alguma, uma das patologias mais temidas no mundo inteiro, porque em alguns casos o nível de agressividade assusta e acomete mais os jovens, né? Agora, como é que é feita a detecção de um câncer num jovem, num adolescente?
O que temos que ter em mente é que uma criança, quando procura um serviço de assistência médica, o pediatra que vai atender essa criança tem que lembrar que, embora o câncer pediátrico seja uma condição felizmente rara, mas ela pode começar com sintomas e sinais que simulam doenças comuns da infância. Mas, diferente dessas outras doenças, dessas outras condições mais comuns, como viroses, como doenças inflamatórias, a gente tem a persistência e a piora desses sintomas. Então, não é incomum, às vezes, nos centros de tratamento especializado em câncer pediátrico, na nossa primeira conversa com as famílias, os pais relatarem a peregrinação que eles tiveram até chegar ao centro de tratamento, porque passaram, às vezes, em mais de 2, 3, 5 pediatras. E aquela história que, para nós, oncologistas, é mais fácil da gente relacionar a possibilidade de um câncer, o pediatra, em geral, às vezes pode passar despercebido. Doutor, em relação aos tumores, eles podem estar associados a fatores como alimentação, sedentarismo, e também há uma possibilidade de predisposição genética ser um fator, então, de risco de câncer? Sim. Do ponto de vista objetivo, Giovana, a gente reconhece na população em geral algumas famílias que têm predisposição genética a câncer. Isso representa mais ou menos um número em torno de 15, 20% dos casos. Então, nesses casos em que a gente sabe que o paciente poderá vir a desenvolver algum tipo de tumor, a gente pode fazer um acompanhamento dessa criança desde os primeiros meses de vida. A família já sabe que tem essa síndrome de predisposição. A grande questão é que algumas síndromes de predisposição a câncer também podem passar despercebidas por profissionais de saúde, de um modo geral, e às vezes a criança perde o time, quer dizer, perde o momento adequado para começar uma avaliação que possa garantir um diagnóstico precoce de um determinado tipo de tumor. Então, é condição relacionada a fatores de exposição, você comentou sobre alimentação, outros fatores ambientais. Isso tem pouca implicância no desenvolvimento do câncer na criança e no adolescente. Essa é uma outra diferença que realmente também a gente tem em relação aos adultos, que a gente sabe que ao longo da vida a gente se expõe a uma série de fatores ambientais, de infecções também virais, podem ao longo da vida predispor na idade adulta o desenvolvimento de tumores. Em criança, isso é bem menos possível. A maior parte dos cânceres pediátricos a gente não consegue definitivamente relacionar a algum tipo de exposição prévia. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima o surgimento anual de mais de 8.000 casos da doença em crianças. Hoje, o câncer é a segunda causa de morte em crianças e adolescentes no Brasil. A demora na identificação, consequentemente também o atraso, para o início desse tratamento, podem ajudar a explicar essas mortes, doutor? Sim. Não há dúvidas de que quanto mais precocemente a gente fizer o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Mas eu gostaria muito de reforçar aqui que para a gente ter uma chance de cura adequada para essas crianças e adolescentes, o diagnóstico precoce ele é necessário, mas ele não é suficiente, porque a gente tem que tratar essas crianças da melhor forma possível. E para a gente hoje tratar câncer, a gente precisa, além de fazer diagnóstico precoce, a gente precisa fazer um diagnóstico que a gente fala assertivo, ou seja, correto. A gente precisa saber qual é, de fato, o tipo de câncer que essa criança tem, se esse câncer está localizado ou se ele está disseminado. E para isso, a gente precisa dispor de uma série de exames de laboratório, de imagem, exames mais sofisticados, que chamamos de exames de biologia molecular, porque esses exames vão me dar subsídios que vão me garantir exatamente como eu deveria tratar essa criança. E nós temos que lembrar que as crianças, diferente dos adultos, têm tumores que são altamente curáveis. Essas crianças serão adultos no futuro. E eu tenho que pensar muito nisso, porque eu tenho que dar um tratamento que me garanta a melhor chance de cura, mas que me garanta também uma qualidade de vida com poucos efeitos
relacionados à terapia. Esses efeitos que acontecem, às vezes, após 5 anos do término de terapia, podem ser efeitos que nós denominamos efeitos tardios da terapia e podem comprometer muito a qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante ter o diagnóstico precoce? Sim, mas é importante também eu fazer um diagnóstico correto desse tumor. E um outro passo muito importante é a gente poder ofertar o tratamento adequado. A gente tem um grande desafio na oncologia. Acho que não só aplicável à oncologia pediátrica, mas à oncologia de um modo geral, que é o surgimento cada vez mais frequente de terapias que são terapias específicas para tratamento de algumas alterações que estão relacionadas a cada tipo de tumor. E o nosso grande desafio é que essas terapias, elas ainda não estão hoje disponíveis para todos os pacientes, né? A gente sabe que quase 80% das crianças com câncer no Brasil estão sendo tratadas dentro do Sistema Único de Saúde. E muitas vezes essas novas tecnologias são muito caras, chegam a valores realmente muito significativos e que ainda não estão incorporadas dentro do Sistema Único de Saúde. A taxa de sobrevivência, então, de crianças e adolescentes depende essencialmente ao acesso ao tratamento, é isso? Sem dúvida, Giovana. O acesso, como eu falei há pouco, também do diagnóstico preciso. É fundamental que a gente tenha todos esses elementos. Diagnóstico correto e acesso ao tratamento. As chances de cura de crianças e adolescentes, quando nós consideramos todos os tipos de câncer juntos, é em torno de 80%. Ou seja, são cânceres altamente curáveis. A gente ainda tem um grupo de tumores que, apesar de tudo isso que nós estamos considerando aqui, ainda são um grande desafio em relação à chance de cura. Mas a gente está falando também de uma população que a maior parte tem essa chance desde que consiga ter todas essas etapas cumpridas. Diagnóstico precoce, diagnóstico correto e acesso ao tratamento adequado. Doutor, a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer e a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica desenvolvem aí um projeto para mapear a situação do atendimento ao câncer pediátrico. Explica pra gente como é que é esse trabalho. Bem, esse é um trabalho super importante, Celso, porque a gente precisa entender como que os hospitais que estão qualificados para o atendimento dessas crianças, como que eles estão hoje estruturados na sua grande realidade. A gente sabe que o Ministério da Saúde elabora uma série de critérios para a autorização de funcionamento de unidades hospitalares dentro do SUS para receber essas crianças, e a gente quer saber, na realidade, como que está a estrutura desses hospitais. Quem está vendo essas crianças de fato? São oncologistas pediátricos? Qual é o parque tecnológico que a gente tem disponível? Às vezes, qual a condição daquele hospital de conseguir dar a melhor oportunidade de chance de cura para essas crianças? Isso está muito relacionado com vários fatores. A gente tem alguns exames que são exames que o Sistema Único de Saúde consegue dar cobertura, mas a gente tem uma grande dificuldade de tempo para a realização desses exames. Então, eu pego com uma criança, como eu falei para vocês, tumores que crescem muito rápido, eu preciso, às vezes, de uma ressonância magnética, às vezes eu preciso, por exemplo, de um PET-CT, que é um exame específico para alguns tipos de câncer. O SUS cobra esses exames, mas a minha rede não dá o tempo necessário para eu fazer esse diagnóstico. Às vezes demora semanas, às vezes meses, para que a criança tenha acesso a esse exame. E isso é inadmissível, isso não pode acontecer, já que são tumores que eu preciso iniciar o tratamento dentro do tempo mais breve possível, respeitando o melhor tempo para fazer esses exames. Então, esse mapeamento ele tem um objetivo da gente entender como que está o atendimento dessas crianças nessas diversas instituições através do país, e ele não se restringe também a só entender um pouco a estrutura e de como os hospitais que tratam crianças estão funcionando, mas também dá um olhar para as casas de apoio que dão suporte para essas crianças. Às vezes essas crianças se deslocam muitos quilômetros das suas cidades de origem para poder vir até centros especializados. E sem esse suporte social, o tratamento também se torna inviável. Então, muitas vezes eu posso até ter um tumor altamente curável, mas se essas famílias não têm uma assistência social, um suporte
suporte que dê a garantia de que elas estejam próximas aos grandes centros de tratamento, isso também pode comprometer, sem dúvida nenhuma, as chances de cura dessa criança. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Nevissolino Pereira de Carvalho Filho, presidente da Associação Brasileira de Oncologia Pediátrica. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Celso, Giovana. Muito obrigado. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Obrigada, Celso. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Fabre. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.